Em relação a esse paciente crônico, a gente, a gente vai ter duas situações, né? Só para recapitular aí e a gente prosseguir. A gente vai ter um paciente crônico que vai procurar a gente com histórico, né? Então, lá na nossa história, na anamnese, né? Na história da doença atual, o paciente chegou, pô, torci o tornozelo semana passada. A gente vai perguntar se ele já tem um histórico também de entorse de tornozelo alguma vez na vida e se ele tratou, né? Isso é um indicativo de uma possível alteração, né? Sensório-motora. É muito comum do paciente que tem entorse de tornozelo e não trata de ter recidiva dessa entorse, né? Há uma alteração sensório-motora, né, de resposta, né, muscular, né, proprioceptiva. O tempo de reação ele diminui, ou melhor, o tempo de reação ele aumenta, né? Cronaxia, né? Então o tempo de aumento de reação muscular, quando a gente faz aquele entorse, a gente não já o pé não já vira, já volta para o lugar rapidamente. Então, isso é resposta motora, né? Então, isso é em milésimos de segundo. Esse paciente que tem um quadro crônico, né? Uma alteração proprioceptiva ou de resposta motora, né? De atraso de resposta muscular, motora, esse paciente ele tende a ter recorrência ou recidiva, né? De entorse. Tá? Antes da gente começar, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Você troca um cotonete por um carro zero? Não. Tá, vamos lá. Então, deixa eu só aceitar aqui. Alguém que está entrando. Então, a gente vai ter duas condições crônicas aí, tá? Então, a gente vai ter duas condições crônicas, né? Então, uma instabilidade mecânica e uma estabilidade funcional. Tudo isso vai estar relacionado a sintomas residuais, né? Esse paciente vai relatar sintoma residual, ele tem um déficit sensório-motor, né? E o que vai diferenciar uma coisa da outra é se esses testes clínicos, né? De gaveta e de inclinação talar, eles são positivos. E a gente observa uma mobilidade alterada, excessiva, né? Então, os testes para lesão ligamentar, normalmente a gente vai, seja para tornozelo, para joelho, para ombro, a gente vai sempre observar se há aumento da mobilidade, né? Que o ligamento ele tem essa função de estabilizar a articulação, né? Ou de impedir determinados movimentos, né? Então, vamos lá. Então, alguns aspectos aí anatômicos e biomecânicos. Aqui, para fins de lembrança, aqui é a articulação talo-crural, que é formada pela fíbula tíbia e pela região superior do talos. Então, essa região aqui, talo-crural, né? A gente vai ter aí o movimento nessa região aí de dorsiflexão, por exemplo, né? E de plantiflexão também. Então, é uma articulação bastante importante, tá? Assim como a articulação subtalar, né? Aqui na articulação subtalar a gente vai ter o movimento aí de inversão e eversão, né? Do calcâneo, né? O calcâneo varo, o calcâneo valgo. Então esse movimento laterolateral, né? Acontece aqui nessa articulação também. E aqui mais anteriormente
a articulação talo-navicular, que é a articulação entre o talos e o navicular, tá? Assim como a articulação aqui que eu não coloquei, que é a articulação calcâneo cuboide, tá? Então a gente vai se ater basicamente, se passar aqui. Então dá para ver aqui só uma figura, né? Para a gente ver uma vista anterior, tá? Aqui uma vista lateral. Aqui já com a presença dos ligamentos. Então, no compartimento lateral, a gente viu lá no compartimento medial que a gente tem o ligamento deltoide, né, que é a composição de 4 ligamentos que dão estabilidade na articulação do tornozelo medialmente, né? Então, dá para ver como é diferente a composição ligamentar, né? A quantidade de ligamento que tem nesse compartimento medial e como que se comporta aqui no compartimento lateral, né? Então, mais lateralmente, a gente tem o ligamento calcâneo fibular. Então, calcâneo fibular. Só vamos botar no mute aí, por favor. Então, ligamento calcâneo fibular. Então, são esses 3 ligamentos que compõem o compartimento lateral, além de outros, mas esses são os principais. O ligamento talofibular anterior, que é o principal ligamento a ser lesionado, o primeiro ligamento a ser lesionado nessa entorse de tornozelo por inversão, ou entorse lateral do tornozelo. E o talofibular posterior, que é um ligamento mais forte, um ligamento que fica na região posterior aí da fíbula, distalmente, né? Se insere ali no talos. Então, é um ligamento mais forte. Então, talofibular anterior, que é o ligamento mais lesionado, mais comumente lesionado, né? Mais de 73% dos casos de entorse, há um comprometimento desse ligamento, seja ele qual for, seja uma lesão, uma microlesão, seja uma lesão total. E o ligamento calcâneo fibular, em torno de 20% dos casos de entorse, ele vai ser acometido, e o ligamento calcâneo, talofibular posterior, tá? Que é um ligamento mais forte. Então, a lesão do ligamento talofibular anterior ela é presente em 70% dos casos, tá? O talofibular anterior rompido, ele vai levar a um deslocamento anterior do talos na articulação talocrural. Então, uma lesão desse ligamento, que é um ligamento que sai daqui e vem para cá, quando esse ligamento ele está rompido, o talos ele se desloca medialmente, ele roda medialmente e se desliza anteriormente. Ele se posiciona mais anterior, né? Então, há um deslocamento anterior do talos na articulação talocrural. Então, o talos está aqui embaixo, tá? Fíbula, talos. O talos vem até aqui, ó, nessa região aqui, ó. Esse é o captato do talos, cabeça do talos. Então, ele se desloca mais anterior, então ele se posiciona mais anterior, tá? Muito por conta disso, essa alteração da mecânica articular, desse posicionamento do talos mais anterior, imagina esse paciente fazendo uma dorsiflexão. Quando faz uma dorsiflexão, o talos ele desliza posterior em relação à fíbula e à tíbia, né? Então, se ele está mais anterior, vai ter um impedimento mecânico aqui, né? Então, tem manobra para isso, tá? Para a gente mobilizar com assistência, aí, fazer uma mobilização assistida. Então, ligamento talofibular anterior, quando lesionado, rompido, vai ter um posicionamento do talos mais anterior, um deslocamento, um deslizamento do talos mais anterior. Tá? Lesão do ligamento calcâneo fibular ocorre em 20% dos casos.
a lesão combinada do talo fibular anterior e do calcâneo fibular leva a uma instabilidade subtalar. A uma instabilidade subtalar. Quando esse ligamento está rompido e este ligamento também está rompido, o talos ele se desloca, ele faz um tilt, uma inclinação. Tem um teste para isso, que é o teste do tilt, né? O teste de inclinação do talos. Né? Quando esse teste ele é positivo, há uma instabilidade subtalar. Né? E na maioria das vezes é quando há um comprometimento desses dois ligamentos ou desses três também. Né? Então, quando a gente tem um comprometimento só do talo fibular anterior, né, a gente vai ver uma gaveta anterior positiva. Quando esses dois ligamentos estão comprometidos, a gente vai ter um tilt subtalar, ou o teste de inclinação talar, ou do talos, vai ser positivo. Os dois testes que a gente vai executar vão estar positivos. Então, é sugestivo de uma lesão combinada dos dois ligamentos, do talo fibular anterior e do calcâneo fibular. Tá? Professor, Fala aí. nesse caso, para fazer esse teste é só se ele não tiver rompido, só se tiver, no caso, uma Rompido. roxidão. Rompido. Mas aí a pessoa não vai estar sentindo dor ali até se fazer o teste? Então, normalmente esses testes a gente não faz no primeiro dia. Esse paciente ele chega depois, né? 48 horas, 72 horas, né? 2 dias depois. Mas se não for possível fazer o teste naquele momento, você vai fazer o teste em algum outro momento, Sim. tá? Mas nesse Até caso mesmo aí... para você poder fazer, por exemplo, desculpe te interromper, Não, mas tudo bem. fazendo uma analogia com uma lesão de ligamento do joelho, de um cruzado anterior, por exemplo, a gente não consegue, muitas das vezes, fazer o teste no primeiro momento, quando o paciente está muito agudo. Nem exame de imagem a gente consegue fazer. O exame de imagem a gente vai fazer 4 dias depois, 3 dias depois que secar um pouco mais o tornozelo. Tá? Fala aí, João. Nesse caso ele não não vai criar um edema e tal. Vai, a gente vai ver ali. Então, mas aí nesse caso, sei lá, eu acho que o mais certo ele já teria procurado até um médico, um ortopedista, enfim, porque também não vai andar normalmente. Ele vai ver que tem alguma coisa errada, mesmo se ele deixar. E eu não sei como é uma dor de um ligamento, que eu nunca tive um ligamento rompido, mas acredito que seja bem, que incomode bastante, né? Você já torceu o tornozelo alguma vez? Já Já? imobilizou e tal. O E que aí, foi é feito essa foi dor isso. aí. Ah, então, no caso de É essa uma. dor aí que você sentiu aí. Eu não sei o grau, não sei qual foi o grau, Não, sim, mas mas a dor de uma entorse, então, é parecido com a dor de um ligamento rompido. olha só, vamos diferenciar as coisas, Tá. vamos colocar as coisas nas caixinhas certas aí. A gente não vai segmentar assim dessa forma, entendeu? Não existe dor de entorse e dor de ligamento, tá? O que acontece? Quando a gente faz uma entorse, a entorse é a mecânica, é o mecanismo, é o que está acontecendo para que aquele ligamento ele seja rompido. O ligamento ele tem a função de estabilizar a articulação, beleza? A gente Sim. não tem movimento voluntário ligamentar, apesar da gente saber que o ligamento ele não é rígido, ele tem uma complacência, né? Ele cede, tá? Até determinado ponto. Mas ele impede, por exemplo, o talo fibular posterior, ele impede que o talos ele rode internamente e se desloque posteriormente. Né? Se a gente for ver aqui, ó, a posição que está o talo fibular anterior, por exemplo, ele está preso aqui na frente e está preso mais lateralmente. Então, ele sai da frente e vai para o lateral. Ou seja, como é que o talos vai se deslocar nessa... Como é que o talos ele vai se deslocar nessa direção anterior? Se ele está preso aqui na frente e lateralmente.
Então, ele impede exatamente que o talos ele se posicione mais anterior. Tá? Então, uma vez que esse ligamento ele tem alguma lesão, alguma alteração na sua condição, né, estrutural, se eu tenho uma lesão parcial desse ligamento, ele não está com todas as suas fibras íntegras. Então, eu vou ter um pouco mais de movimento. Concorda? Sim. Concorda? Se ele impede o movimento, eu vou ter mais mobilidade. Tá? Então, vamos lá. Em relação à dor, não existe dor de entorse e dor de ligamento. O que a entorse gera, seja entorse de joelho, seja uma entorse de tornozelo, o que a entorse gera é exatamente um mecanismo, um movimento além do fisiológico. Além do fisiológico. Tá? Então, quando esse movimento ele é além do fisiológico, as estruturas que têm a função de estabilizar, elas não suportam, porque tem uma magnitude de força, né? Imagina o seu peso corporal jogando ali lateralmente, né? Ainda mais quando tem um trauma associado. Então, a magnitude de força é muito grande. Então, essas fibras se rompem, seja parcialmente ou seja totalmente. Tá? Então, já que não há uma integridade desse tecido, e esse tecido ele tem a função de estabilizar a articulação, de manter a articulação firme, eu vou ter mais mobilidade. Então, quando eu for testar, eu vou ver que o movimento tem mais permissão de movimento, ele é mais livre, esse movimento. Tá? Mas, mais uma vez, os testes clínicos, eles nos guiam, tá? Mas existem outros parâmetros clínicos que a gente vai levar em consideração para a gente poder saber se esse paciente está com uma lesão de ligamento, de um ligamento, de 2 ligamentos ou de 3 ligamentos. Entendeu? Tá? Seja clinicamente, ou seja, a gente encaminhar para o exame de imagem, uma ressonância, ou seja, outro exame de imagem para poder acusar uma lesão de tecido mole. Tá? Em relação à dor, a gente vai respeitar. Se na hora do teste eu não conseguir fazer porque o paciente relatou dor, ou, se ou porque o paciente, enfim, ou porque você não conseguiu fazer, seja por qual causa for, o paciente está hipersensível, enfim, está com medo, a gente não vai executar naquele momento. A gente vai executar no outro momento. E vai determinar, e vai traçar por outros parâmetros, como amplitude de movimento, como grau de edema, né? Como sinais de hematoma ou não. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso a gente vai avaliar para a gente poder determinar qual o ligamento que foi rompido ou não. Ou quantos ligamentos, né? O quão instável que está esse tornozelo. Quanto mais ligamento lesionado a gente tiver, mais instável está esse tornozelo. Tá? Uma outra pergunta, professor. Pode perguntar. No caso... João, desculpe. Ah, tá. Ficou entendido ou não? Ficou que esse negócio de dor também, ele vai ter dor nas duas funções, né? Isso que eu entendi. Tanto com rompimento ou só com o movimento que ocorreu sem o rompimento, né? Ele vai ter essa dor nas duas condições. O paciente ele pode ter dor só com esgarçamento, que é uma lesão grau 1, por exemplo. O paciente ele pode ter dor no grau 1, mas quando a gente fizer o teste, não vai acusar uma instabilidade. Tá? Mas já no grau 2, que já é uma lesão mais severa, já acomete mais de um ligamento, ou acomete mais ou o ligamento talofibular anterior, a gente já vai ver um comportamento diferente do tornozelo. Entendi. A outra questão seria se nesse ligamento, se fosse rompido, vamos pensar uns 30%, 40% dele, se precisa fazer cirurgia para repor ou se o que sobrou tem como a gente continuar fazendo a parte de fortalecimento e ele faça o fortalecimento. Exatamente, é isso que vai guiar a gente em relação ao nosso tratamento, né?
Então, Mas independente da atividade que a pessoa faça, por exemplo, é um atleta, não isso. preciso submeter ele a essa cirurgia Não. e no fortalecimento essa porcentagem que vai sobrar, ela vai garantir que ele tenha um bom desempenho ou que não venha fratura novamente. Não fraturar. Lesionar o ligamento. Fratura é outra coisa. Fratura é Não ósseo. lesionar. Não, não lesionar. Tá. Fratura é osso. E é pouco provável que a gente vai ver lá na frente, eu vou Sim, falar das regras de Ottawa, que é um parâmetro que a gente vai ver de diagnóstico diferencial para se esse paciente teve fratura ou não teve fratura, tá? Então, sim. pensando no nosso paciente, não teve fratura, mas houve uma lesão ligamentar, a gente vai avaliar esse ligamento, vai ver o quão de instabilidade ele tem. Tem outros parâmetros de amplitude de movimento, edema, tá? Que a gente vai determinar e daí a gente vai seguir com o nosso tratamento. Uma vez esse paciente, ele vai ser imobilizado, entendeu, João? Esse Sim, paciente, ele precisa ser imobilizado por algum tempo, tá? Para que esse ligamento ele se regenere. Você não falou de 30%, 40%? Então a gente não isso. tem perda de continuidade. Ainda há contato e esse tecido ele vai ser cicatrizado, vai ter depósito de colágeno naquela região ali e vai gerar um processo cicatricial desse ligamento. Tá? Entendi. E aí o fortalecimento muscular, ele entra como um coadjuvante ou um adjuvante até, em muitos dos casos, de estabilidade dessa articulação. Você concorda que uma musculatura forte, rígida no sentido de íntegra, dessa região, dos fibulares, por exemplo, não vão dar mais estabilidade para a articulação? Você concorda comigo? Do que uma Sim, musculatura fraca, com uma resposta lenta, não gera uma instabilidade dinâmica? sim. A gente pensa assim, numa articulação grosseiramente, a gente pensa da seguinte forma: os ligamentos, eles dão estabilidade estática para a articulação, estática. E os músculos, eles têm uma função de estabilidade dinâmica de uma articulação, porque o músculo ele funciona para ele tem função de movimento, concorda? Sim. Então, quando a gente, por exemplo, exercícios de cadeia cinética fechada, a gente não tem contração das duas lojas, né? Antagonista e agonista, a gente não aumenta a capacidade compressiva articular, né? A gente diminui o cisalhamento, então a gente aumenta a ativação muscular ali naquela articulação. Então, tudo isso é função muscular, né? Proprioceptiva, enfim, também. Mas isso é função muscular. Então, os músculos também vão ajudar na estabilidade desse ligamento. Tá? Então, o fortalecimento muscular ele também vai ser parte integrante aí, até mesmo para que ele não tenha uma recidiva. Tá? Beleza? Beleza. Tá claro, João? Tá. É porque o meu medo é um ligamento com uma porcentagem rompido e a gente fortalece e ele terminar de romper. Mas aí que tá. Existem fases. Tá? Existe uma fase que é uma fase protetiva da nossa reabilitação. E essa fase protetiva, ela vai se embasar principalmente na recuperação desse tecido, na diminuição do quadro doloroso, para melhora da função. Tá? Então, existe uma fase protetiva, onde o Sim. paciente, dependendo do grau da lesão ligamentar, esse paciente ele vai ficar imobilizado. Tá? Eu entendi. Nesse caso, pode estar usando eletro também, o eletro Pode. não, para poder fazer essa ajuda nessa cicatrização, mesmo com ele imobilizado. Pode, João, pode. Aí tira a mobilização, faz ali a questão de trabalho edema e trabalha a cicatrização Isso. e os outros músculos que podem estar sendo trabalhados, tipo da coxa, enfim, Isso, não perfeito, está imobilizado. É perfeito, isso. perfeito. O Entendi. paciente pode, por exemplo, trabalhar a musculatura da panturrilha. Ele pode ficar sentado e trabalhar solear.
ficar em pé, trabalhar o gastrocnêmio, solear, né? Entendi. Nada impede. Mas isso tem fases, tá? Esses agentes físicos aí, esses recursos físicos de ultrassom, laser, eles têm uma controvérsia aí. A recomendação não é tão... não é altamente recomendado, não. Tá? É uma recomendação relativamente baixa. Mas você concorda que o nosso próprio organismo ele tende a recuperar uma alteração tecidual, concorda? Sim, Quando te sim. corta, porra, passa na porta ali e porra, dá né, um corte no braço, amanhã não já vai estar cicatrizando? O Sim, sim, processo sim. inflamatório não é exatamente essa a função de um processo inflamatório, de deposição de colágeno, de substâncias ali, para poder reaver aquela alteração? A mesma coisa Sim. vai acontecer, a gente só vai respeitar esse tempo. Tá? Entendi. Beleza? Beleza. Então vamos Essa questão de porcentagem e avaliação vai falar mais à frente, né? Vou falar de Tá. grau de lesão. Beleza. E o tempo de mobilização também? Aí a gente vai conversar no outro momento. Eu não vou conversar Ah, hoje tá. sobre, Não, não. É sobre só para não tratamento, atrapalhar. não, tá? Dá para não atrapalhar a aula. Não, só para. Não, É porque, isso pô, é muito bom, tá, eu gente? acho que a gente fica vendo assim, a gente já fica todo mundo pensando, não quero saber da lesão, eu quero saber do tratamento, quero Não saber é, como é que eu faço. Mas, cara, olha só. Se você não souber avaliar, você não trata ninguém, Com certeza. Isso tá? aí, Eu sem estou falando de dúvida. clínica aqui. Estou falando de Sim, clínica. Às vezes pode até parecer um pouco chato para vocês, mas é importante que vocês entendam como é que vai chegar esse paciente. com Entendeu? certeza. O paciente chegou para você lá, pô, o camarada seu lá, parceiro seu jogando futebol, pô, torceu o tornozelo e foi lá te procurar. O cara não está conseguindo nem botar o pé no chão. Aí você já vai começar a fazer fisioterapia. Não, não precisa ir no médico não, tal. Pô, fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. Você sabe se esse cara está sofreu uma fratura de fíbula ou de base do quinto metatarso? Pois é. Aí, Porque esse paciente ele não vai ser atendido pela gente. Esse paciente vai ter que fazer um raio-x e se tiver fratura, ele vai ter que ficar imobilizado durante um tempo para poder essa fratura, aí sim, essa imobilização ela vai durar um tempo maior, né? Que a gente tem que recuperar essa lesão óssea, né? E provavelmente tem alguma lesão ligamentar associada, tá? entendi. Beleza? Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Vamos lá, acho que tem mais 10 minutos aí. Acho que. Então, esse artigo aqui é um consenso que saiu em 2019. É um artigo bem, bem simples, assim, bem bacana. Eles pegaram 14 profissionais da área, né? Pessoas que estudam entorse de tornozelo, que estudam lesões, sejam elas crônicas ou agudas de tornozelo, de entorse de tornozelo, e mandaram um questionário. Então, consenso, né? Então, as opiniões elas têm que se convergir. Então, eram várias questões nas quais eles tinham que responder de 0 a 5, onde o 0 seria não se aplica até altamente aplicável, né, para determinadas situações. Então, foram 10 critérios ali elencados, dentre eles amplitude de movimento, fortalecimento muscular, edema, vários sinais clínicos foram levados em consideração e essas pessoas elas foram respondendo, né? E daí traçou-se consensos tanto em relação à avaliação clínica, que cabe muito ao médico, mas também a gente tem que ter o conhecimento, tá? Como a avaliação, critérios mais clínico-funcionais, né? Que são parâmetros que a fisioterapia, principalmente, vai levar em consideração para avaliar esse paciente, tá? Então,
5 critérios foram elencados, ou 5 recomendações foram elencadas para que a gente se atentasse na nossa avaliação clínica. Tá? Então, em relação ao diagnóstico dessas lesões, houve 5 recomendações para a avaliação clínica das lesões agudas de entorse lateral do tornozelo. São elas: o mecanismo de lesão. Então, a gente tem que, lá na nossa história, né, colher essa informação, né? Como é que foi esse mecanismo lesional. Se esse paciente ele tem uma história de entorse de tornozelo anterior, ou seja, como eu falei anteriormente, o paciente que já teve alguma história de lesão prévia de entorse lateral do tornozelo, esse paciente ele tem uma propensão maior à recidiva de entorse. Ainda mais se esse paciente ele for subtratado, ou se ele subestimar a lesão, né? Ou se ele evoluir mal. Né? Esse paciente ele vai ter uma propensão à recorrência dessa lesão, dessa entorse. Né? Como a gente falou lá anteriormente, né? Se o paciente já teve uma entorse, ele pode ter outras, ele vai gerar uma instabilidade mecânica ou uma instabilidade funcional. Né? Então, aí esse cara ele vai para um outro grupo. Ele não vai ser tratado pura e simplesmente por uma lesão aguda. Esse paciente a gente vai ter que levar em consideração outros parâmetros aí, como o déficit sensório-motor, a alteração do tempo de resposta motora, né? Então, é um paciente agudizado, mas é um paciente que já tem um caso, uma história de lesão prévia. Né? Então, já houve uma lesão desse tornozelo. Tá? Outro parâmetro que a gente tem que levar em consideração é o status de suporte de peso. Tá? Isso aqui está bem traduzido. O que seria? A capacidade do paciente suportar o peso corporal. Tá? Isso a gente avalia 4 passos. A gente pede para o paciente dar 4 passos. Tá? Então, essa transposição de passo. Então, se o paciente consegue fazer isso ou não. Tá? Isso vai ser um parâmetro que a gente vai ver ali na frente, logo à frente. A gente vai ver que vai ser um outro parâmetro para a gente poder ter um diagnóstico diferencial. A avaliação clínica óssea. Tá? Então, tudo que a gente está falando é avaliação clínica. Isso fica muito a cargo do médico. Né? Mas a gente precisa saber também que esse paciente ele pode chegar diretamente na nossa mão. Tá? Então, se esse paciente consegue suportar o peso corporal, né, caminhada, 4 passos pelo menos, e avaliação clínica dos ossos, a gente vai pedir um raio-x, ou então existe um screening, né, uma forma de a gente poder fazer uma triagem para saber se esse paciente tem uma lesão óssea ou não, que é a palpação de algumas estruturas. A gente vai ver ali na frente, isso tem relação com as regras de Ottawa. Tá? E avaliação clínica dos ligamentos, que seriam os testes clínicos, né? Tanto de gaveta anterior, que a gente já falou anteriormente, para a gente saber a integridade desse ligamento, como a entorse, como o teste de gaveta anterior e o teste de inclinação do talos. Então, a Camila está perguntando aqui se na ressonância aparece o rompimento. Sim, aparece sim. Aparece, mas depende do momento que você solicita a ressonância, tá, Camila? Porque às vezes o paciente muito agudizado, com excesso de líquido intraarticular, de edema, né, e às vezes até de sangue também, dependendo do grau de lesão, fica difícil de visualizar. Então, às vezes se pede a ressonância alguns dias depois do evento. Tá? Pessoal, não estou gripado, tá? Isso é alergia. O nariz está coçando até. Desculpem aí. Então, 5 recomendações. Mecanismo lesional. Histórico, se esse paciente tem um histórico de lesão prévia, de entorse, tornozelo. Se consegue suportar o peso corporal, né, dá 4 passos. Avaliação clínica dos ossos, a gente vai ver ali à frente, mas seria o raio-x, né? Pelo raio-x a gente vê lá e vai descartar se há fratura ou não. Mas existe uma avaliação clínica
que a gente pode determinar se há ou não. A gente pode excluir, na verdade, excludente, né? Uma sensibilidade muito alta de palpação de algumas estruturas. E a avaliação clínica do ligamento, que são os testes, tanto o teste do ligamento, tanto o teste de gaveta anterior, desculpe, como o teste de inclinação talar. Professor, Pode falar. esse status de suporte de peso, no caso, essas relações aí, eu uso eles e faço aquele prontuário do paciente, coloco ele no prontuário? Na avaliação? Isso. Na avaliação, sim. Isso aqui faz parte da avaliação clínica. Sim, mas o que me interessou mais aí foi o status do suporte de peso, que você faz ele, no caso, unipodal em cima. E eu queria saber se tem uma graduação para isso, se aguenta em cima do peso, se aguenta o próprio peso, ou Se se o não. paciente aguenta o próprio peso, é isso? Isso, ou com um pé só, ou com apoio, existe algum Não. tipo Isso de graduação? aqui foi o que eu falei. Em relação ao status de peso, isso conceitualmente são 4 passos, né? Que são as regras de Sim. Ottawa. É para a gente poder descartar, excluir a possibilidade do paciente ter uma fratura. Tá? Você não vai botar o paciente num pé só. Às vezes o paciente Sim. muito agudo ele não vai conseguir, realmente. E até porque ele vai ter uma instabilidade, uma insegurança. Mas você vai botar, se o paciente consegue... Pessoal, eu vou atender aqui uma ligação que está me ligando insistentemente. Vou ver se é alguma coisa mais séria. Só um minutinho. Tá ok. Desculpe, tá? Não, beleza.